Atualmente, o principal destaque econômico é a taxa de câmbio, com o won desvalorizando rapidamente. Hoje, de acordo com notícias, chegou a 1.475 won. Estrangeiros seguem vendendo ações no mercado local, com saldo líquido de 428 bilhões de won vendido no dia 12. E até 10 horas e 45 de hoje, já venderam 94,6 bilhões de won. A taxa de câmbio está subindo muito. Hoje, vamos analisar isso. Como já disse, chegou a 1.475 won. Por isso, alguns preveem que a taxa de câmbio pode passar de 1.500 won, pois está subindo muito. Lee Chang-yong, presidente do Banco da Coreia, fez uma declaração pública de intervenção verbal. Mesmo assim, a taxa de câmbio continua subindo. Existem muitos motivos para essa alta do câmbio. O principal motivo é a inversão das taxas de juros entre Coreia e Estados Unidos da América atualmente. Não há aumento das taxas. Atualmente, a taxa básica de juros da Coreia é de 2,5%, enquanto a dos Estados Unidos é de 4%. A diferença entre as taxas de juros da Coreia e dos Estados Unidos está em torno de 1,5%. Como a taxa de juros dos Estados Unidos é mais alta, a taxa de câmbio está subindo. É claro! É mais vantajoso segurar dólares do que won coreano. O problema é que essa inversão das taxas de juros já dura mais tempo que nunca na história da Coreia. Esse fenômeno de inversão das taxas de juros ocorreu só 4 vezes: 1999, 2005, 2018 e agora. Antes, a inversão das taxas de juros durava de 21 a 25 meses. Agora, desde 2022, já são 41 meses seguidos. O período está longo demais. Além disso, a diferença máxima de inversão era de 1,5 ponto percentual em 1999, mas agora já chegou a 1,5 ponto percentual. Isso ocorreu porque os Estados Unidos da América baixaram a taxa básica de juros, reduzindo a diferença. Como a diferença é grande e persistente, o câmbio segue subindo. Você pode pensar assim. Talvez você pergunte por que o Banco da Coreia não sobe os juros agora. O principal motivo é o preço dos imóveis. Na reunião de política monetária da Coreia, a taxa de juros foi mantida devido ao preço dos imóveis. Se a taxa de juros subir agora, a dívida pode piorar ainda mais. Alguns proprietários precisarão vender imóveis para quitar dívidas. Isso pode causar queda nos preços das casas e instabilidade no mercado imobiliário, principalmente se a taxa de juros subir. Atualmente, devido ao problema das dívidas, há uma grande possibilidade de que tanto pessoas quanto empresas entrem em falência em massa. Por isso, todos estão adotando uma abordagem cautelosa agora. O problema da dívida na Coreia é outro motivo. Atualmente, a proporção da dívida em relação ao produto interno bruto atingiu o nível mais alto da história. A dívida total do país, que inclui as dívidas do governo, das famílias e das empresas, atingiu 6,373 trilhões de won no final do primeiro trimestre, registrando o maior valor da história. A proporção da dívida em relação ao produto interno bruto está aumentando cada vez mais. No primeiro trimestre de 2020, a proporção ultrapassou 40% pela primeira vez, chegando a 40,5% e desde então continuou a subir de forma constante. No primeiro tri de 2023 era 44,1%, subiu para 45,2% em 2024 e alcançou 47,2% em 2025. Pela primeira vez em 35 anos, desde 1990, a dívida de informação chega a 47% do produto interno bruto. A dívida de informação ainda é baixa comparada aos principais países do mundo. No Brasil, a proporção é 47,2%, enquanto no Japão é 200,4%, Grécia 150,9%, Itália 136,8% e Estados Unidos da América 107,7%. No entanto, o problema é que a proporção da dívida das famílias é muito alta. Atualmente, a proporção da dívida das famílias na Coreia é de 89,5%. Apesar de ter caído um pouco, a dívida das famílias ainda é a sexta maior entre países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico: Suíça 125,3%, Austrália 112,7%, Canadá 99,1%, Holanda 94%. Nova Zelândia, 97,1%. Com a dívida familiar alta, aumento dos juros prejudica muito quem fez empréstimo e o impacto é imprevisível. Outro grande motivo é o aumento significativo da quantidade de dinheiro em circulação. A Coreia já imprimiu cerca de 20,4% a mais de dinheiro desde janeiro de 2022. Nos Estados Unidos da América, o aumento foi só de 3% no período.
Por isso, o won coreano está se desvalorizando rápido. Até então, a Coreia seguia políticas parecidas com as do Federal Reserve dos Estados Unidos da América. Se os Estados Unidos aumentavam as taxas de juros, a Coreia também aumentava. Se os Estados Unidos aumentavam a quantidade de dinheiro em circulação, a Coreia também fazia o mesmo, seguindo políticas semelhantes. Mas, como você viu nas estatísticas anteriores, quando a Coreia aumentou drasticamente a quantidade de dinheiro em circulação, era inevitável que a taxa de câmbio subisse muito. Como já disse, a taxa básica de juros dos Estados Unidos da América está mais alta. O principal problema do mercado atualmente é esse. Poucos querem vender dólares para ficar com o won coreano. Investidores, empresas e pessoas comuns buscam manter dólares. Isso significa que o won coreano perdeu muito do seu atrativo. Atualmente, os Estados Unidos estão mantendo juros altos e atraindo capitais do mundo todo. O Federal Reserve dos Estados Unidos está mantendo a taxa básica de juros em um nível alto por um longo período, sob o pretexto de estabilizar os preços. E por causa disso, capitais do mundo inteiro estão indo para os Estados Unidos. Como a taxa básica de juros da Coreia está mais baixa do que a dos Estados Unidos, criou-se uma estrutura em que, ao manter o won, ocorre uma perda relativa. Para o investidor, mesmo com o mesmo dinheiro, se ele tiver dólares, recebe mais juros e ainda há a possibilidade de valorização. Por isso, não há motivo para trocar por won. Além disso, recentemente, o governo dos Estados Unidos tem exigido fortemente grandes investimentos dentro do próprio país por parte de empresas dos principais países aliados, incluindo a Coreia, sob o pretexto de expandir a produção nacional. Como se tornou praticamente uma condição obrigatória construir fábricas nos Estados Unidos em setores estratégicos como semicondutores, baterias e carros elétricos, as principais empresas coreanas estão correndo para garantir dólares e transferir fundos para os Estados Unidos. Com essa tendência continuando, a demanda por dólares no mercado de câmbio aumenta explosivamente e, naturalmente, o won coreano acaba sofrendo pressão para se desvalorizar. Empresas precisam de dólares para investir nos Estados Unidos da América, enquanto investidores individuais buscam ativos americanos por estabilidade e lucro. Ou seja, a possibilidade de o dinheiro na Coreia voltar convertido em won está desaparecendo cada vez mais. Quanto mais incerta a economia global, maior é a busca por ativos seguros e a tendência de manter dólares. Em uma situação como a atual, se você mantiver won, além das perdas devido à diferença de taxas de juros, também terá que assumir o risco da variação cambial. Por outro lado, ao manter dólares, além dos rendimentos de juros, você ainda pode esperar ganhos adicionais com a diferença cambial sempre que o valor do won cair. Nessa estrutura, não há razão para investidores escolherem o won. Não vender dólares não é só questão técnica do câmbio, mas indica também queda na confiança na economia coreana. Para mudar o cenário, é preciso um sinal político que reduza a diferença nas taxas de juros ou torne os ativos em won mais atraentes. No entanto, até agora, nem o governo nem o Banco da Coreia conseguiram apresentar uma resposta clara. O mercado se reorganiza em torno do dólar, enquanto o won segue desvalorizando sob pressão. Claro, no setor financeiro, há previsões de que, se a taxa de câmbio chegar à faixa dos 1.480 won, pode haver hedge cambial ou uma intervenção sutil das autoridades. Por isso, espera-se que um aumento adicional mais acentuado seja limitado. No entanto, enquanto questões fundamentais como o aumento das taxas de juros ou o problema do déficit fiscal da Coreia não forem resolvidas, parece difícil solucionar esse problema. Mesmo com o aumento dos juros, a situação dificulta o pagamento das dívidas, criando um dilema para as autoridades econômicas. Quando a taxa de câmbio sobe, isso pode parecer bom para exportadoras. Como recebem os pagamentos das exportações em dólares, há um efeito ilusório de aumento nas vendas. Mas, na realidade, não é tão simples assim. Se olharmos para a atual estrutura da economia coreana, há uma dependência maior das importações do que do dinheiro ganho com as exportações. A alta do câmbio encarece matérias-primas, energia e componentes importados. Ou seja, mesmo recebendo produtos em dólar, como o preço das matérias-primas sobe ainda mais, o lucro real acaba diminuindo. Na Coreia, com forte indústria manufatureira, esse fenômeno impacta diretamente a lucratividade das empresas. Indústrias como semicondutores, siderurgia, construção naval e automotiva são muito impactadas pela taxa de câmbio. Para as empresas, custos de produção sobem e competitividade de preços cai internacionalmente ao mesmo tempo. Mesmo que as exportações aumentem, ocorre o chamado efeito ilusório das exportações, em que não há realmente lucro.
Mas o problema maior é que esse impacto acaba afetando a vida das pessoas. Alta nas matérias-primas eleva tarifas de eletricidade, custos de distribuição e alimentação, devido à dependência de importação de energia e alimentos. Os preços do café, farinha de trigo, óleo de cozinha e alimentos processados estão subindo um após o outro. E os consumidores estão sentindo esse peso diretamente nos preços das compras do dia a dia. Empresas precisam repassar custos aos preços, o que reduz a renda real da população. O salário continua o mesmo, mas como os preços estão subindo, o poder econômico percebido vai diminuindo cada vez mais. Se a taxa de câmbio se mantiver na faixa dos 1.500 won, estabilizar os preços será praticamente impossível. Tarifas de eletricidade, gás e preços de materiais de construção e peças industriais com matérias-primas importadas vão subir em todas as áreas. Isso gera um ciclo vicioso. Custos de produção sobem, consumo cai e a economia desacelera. Mesmo com mais exportações, o mercado interno congela e os preços altos reduzem o poder de compra, pesando mais para a população de baixa renda. Para famílias com empréstimos, o aumento dos juros e das despesas dificulta suportar a pressão econômica. Empresas lidam com custos crescentes de risco cambial, prejuízos, proteção e despesas de desmantelamento. Cada vez mais pequenas e médias empresas não conseguem arcar com esses custos e veem sua lucratividade cair. Na verdade, recentemente, as empresas importadoras estão sentindo o peso dos pagamentos em dólar e, por isso, estão reduzindo o volume de negócios ou adiando contratos. Ou seja, o aumento da taxa de câmbio vai além de ser apenas uma questão numérica do mercado financeiro e está abalando toda a estrutura cíclica da economia real. Os consumidores sofrem com os preços altos. As empresas sofrem com o aumento dos custos e o governo é forçado a tomar decisões políticas entre a queda da arrecadação e a pressão inflacionária. O aumento da taxa de câmbio não é só uma flutuação, mas impacta todos os setores e pressiona a economia. Espero que façam uma boa escolha para a equipe. O que vocês acham da situação atual do câmbio? Por favor, deixem seus comentários também. Por hoje é só. Vou encerrar o vídeo. Muito obrigado.